Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem, todos estejam se cuidando, ficando em casa. Então, através das videoaulas, nós vamos dar seguimento no conteúdo do que a gente havia parado nas aulas presenciais. Nós ainda não terminamos a apostila 1, então hoje eu vou passar para vocês o módulo 9 e o módulo 10 também, que é um conteúdo de gramática, um é sequência do outro. Eu até montei aqui uma explicação resumida, depois se alguém quiser, ela pode me mandar uma mensagem que eu passo via WhatsApp, via e-mail, sem problema nenhum, porque na apostila de vocês tem toda essa explicação também, tá? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês na tela o módulo 9, que eu vou explicar ele primeiro, tá bom? Então, pessoal, aí no módulo 9, vocês já viram esse conteúdo anteriormente, é uma revisão, mas ele vai passar para vocês, é um módulo de gramática sobre os graus de comparação. Então, lembra que nós temos o comparative, o comparativo, e o superlative, o superlativo. Ele é idêntico ao português. Então, no comparative, no comparativo, nós temos 3 graus, que é o de equality, de igualdade, inferiority, de inferioridade, e superiority, de superioridade. Então, são os 3 graus que a gente consegue comparar. Lembra, de igualdade, a gente compara uma coisa, uma pessoa, igualmente a outra. Então, ele seria aquele tão quanto. Então, quando a gente faz essa comparação, a gente compara usando adjetivos ou advérbios também. Mas no caso, a gente compara dentro de uma qualidade. Então, suponhamos, eu coloquei um exemplo aqui com o de igualdade. She is as beautiful as her sister. Então, ela é tão bonita quanto sua irmã. Então, nós estamos falando de igualdade. As, o adjetivo, as. Quando nós falamos sobre inferioridade, nós usamos o less than. She is less beautiful than her sister. Ela não é tão bonita quanto sua irmã, certo? Então, less, adjetivo, e o than entra no comparativo de inferioridade. Esses dois são tranquilos, os adjetivos não têm nenhuma mudança. Eu simplesmente coloco as, o adjetivo como ele é, e o outro as. Coloco o less, o adjetivo e o than. Agora, quando nós falamos sobre superioridade, o que acontece? Nós temos adjetivos que são menores e adjetivos que são maiores. Se eu falo big, grande, ele é um adjetivo pequeno. Quando o adjetivo tem até 3 sílabas, ele permanece igual ele é. Quando o adjetivo tem mais de 3 sílabas, que é no caso do beautiful, ele é considerado um adjetivo grande. Então, quando nós entramos no comparativo de superioridade, a gente vai ter que identificar quando esse adjetivo tem menos de 3 sílabas, que é um adjetivo pequeno, e quando ele tem mais de 3 sílabas, que ele é um adjetivo grande. Então, o que acontece? Quando esse adjetivo for pequeno, com menos de 3 sílabas, vocês vão acrescentar no adjetivo o final que é o ER, e depois than. Se o adjetivo for um adjetivo grande, nós não mudamos ele, nós colocamos o more, o adjetivo e depois o than, que é como está no exemplo aqui. Então, lembra, beautiful tem mais de 4 sílabas. She is more beautiful than her. Então, eu uso a segunda opção. Agora, no caso tall, que é alto ou alta. Tall é um adjetivo de menos de 3 sílabas. Então, o que eu faço? Acrescento o ER mais o
Then, she is taller than her sister. Então, ela é mais bonita que sua irmã, ela é mais alta que a sua irmã. A tradução é a mesma. O que muda é como nós vamos encaixar ele. Então, revisando. Quando eu falo de comparativo, o de equality e inferiority, igualdade e inferioridade, adjetivo permanece igual, só existe uma forma. Quando eu falo sobre superioridade, quando o adjetivo é pequeno, é R, mais o than. Quando o adjetivo é grande, more, adjetivo mais o than. Tranquilo até aí? Agora, quando nós vimos aqui o comparativo. Agora nós vamos para o superlativo. O superlativo nós não temos três formas, nós temos somente duas. Aqui saiu errado o escrito, tá? Inferiority, saiu ao contrário. Então, quando eu falo de inferioridade, the least, ou menos. E o de superioridade é o que nós temos duas formas. A regra é a mesma para o comparativo. O adjetivo é pequeno, eu coloco the, o adjetivo com est ou est no final. O adjetivo é grande, the most, mais um adjetivo, certo? Nós vamos ver as regrinhas, nesse caso de superioridade, para colocar esse final, existe uma regra, tá bom? Então, aqui, se eu for falar que she is the least intelligent, ela é a menos inteligente. Quando eu vou usar o de superioridade, she is the most intelligent, porque intelligent é um adjetivo grande. No caso do tall, que nós vimos lá atrás, she is the tallest. Ela é a mais alta. She is the prettiest. Ela é a mais bonita. A gente coloca o est quando os adjetivos são terminados em y, no caso do pretty. E antes dele, ele é precedido de consoante. Então, se ele terminou em Y e é precedido de consoante, nós tiramos o Y e colocamos IEST. Ah, ele terminou em Y, mas ele é precedido de uma vogal. Aí, colocamos o est. Agora, qual é a regra? Quando nós temos um adjetivo, esse adjetivo ele é composto de consoante, vogal, consoante. Na hora que nós vamos acrescentar esse er ou esse est, o que nós fazemos? Nós dobramos a última letra. É igual o big. É o G consoante. I vogal, B consoante. Nós dobramos a última letra. Então, o big fica bigger, com duas letras G. The biggest. A mesma coisa. Aí, o que eu expliquei aqui, em relação ao pretty. Angry é terminado em Y, mas é precedido de uma consoante. Eu tiro esse Y, coloco aqui no caso, IER para o comparativo. Quando eu vou usar superlativo, IEST. A única exceção dos que terminam em Y precedidos de consoante é o shy. Ele é o único que não vai entrar nessa regra de tirar o Y, ele vai permanecer nessa forma, shyer, shyest. Para qualquer outro, a regra é a que está em cima. E aqui, quando o nosso adjetivo já terminar com a letra E, eu vou dobrar essa letra E, eu coloco ela de novo? Não, ela vem uma vez só. Então, no caso do nice, eu só preciso acrescentar o R. Nicer. A mesma coisa. Nicest, eu só acrescento o ST. Tudo isso está na apostila de vocês, toda essa explicação entre o comparativo e o superlativo. Depois que vocês assistirem o vídeo, o que vocês farão? Os exercícios, porque nos exercícios do módulo 9, eles vão estar pedindo para vocês colocarem comparativo e superlativo.
Vocês vão anotar todas as palavras de acordo com o que eu expliquei aqui, tá bom? Agora, nós vamos para o módulo 10. O que acontece? Nós falamos do comparativo e do superlativo. Só que nem todas as palavras entram na regra. Lembra do shy que eu falei ali para vocês, que ele era um pouquinho diferente, porque por mais que ele terminava em Y, ele não entrava nessa regra. Idem são para alguns outros, porque eles são considerados irregulares. Do mesmo jeito que nós temos verbos, nós também temos adjetivos que são irregulares, que é o caso do good, que é o bom. Ao invés de eu colocar gooder, goodest, que não existe, o good vira no comparativo better, no superlativo best. A mesma coisa do bad, ele vira the worst. E o little vira o less e o the least. Então, esses três são considerados adjetivos irregulares, então eles não podem entrar na nossa regrinha geral. Outra coisa, existem alguns adjetivos que eles têm duas formas. É o caso, por exemplo, do far. Eu posso usar farther ou further. Tanto faz, não existe diferença no uso. Se eu quiser colocar the farthest, the furthest, mesma coisa. Então, esses adjetivos, o far, o old e o late, eles têm duas formas. Qualquer uma das que eu usar estão corretas, tá? Então, essas são as nossas formas irregulares. Lembra, não entra na nossa regra geral. Eles são considerados diferentes. Quando eu falo sobre o comparativo, eu comparei uma coisa com a outra, se é superior, se é inferior, se é igual, mas eu também posso comparar de forma paralela. Quando eu comparo de forma paralela, o que significa? Eu uso dois comparativos dentro da mesma frase. Então, eu ponho the mais um comparativo, dou segmento na frase e assim por diante. Igual aqui. The warmer, the weather. Então, quanto mais quente o tempo, the better I feel. Melhor eu me sinto. Então, existe a forma de colocar dois comparativos, que nem warm. É quente, aquecido. Eu coloquei warmer, mais quente. A mesma coisa, o better é o caso do good, que é o irregular. Seria bom. The better, melhor. Então, eu posso colocar dois comparativos dentro da mesma frase? Sim. Ou eu posso usar, no caso, como gradual increase, que é o quê? Um comparativo, um único comparativo usado duas vezes. A gente repete ele. O que quando a gente repete quer dizer? Quando a gente repete os dois comparativos, eles juntos mostram que algo está mudando continuamente. Então, suponhamos que eu fale assim: It's becoming harder and harder to find a job. Está se tornando cada vez mais difícil encontrar um trabalho. Então, quando eu coloco duas vezes esse comparativo, ele dá a entender cada vez mais. Então, se eu falar assim, ó, the weather is becoming hotter and hotter. O tempo está se tornando cada vez mais quente. Traveling is becoming more and more expensive nowadays. O viajar está se tornando cada vez mais caro hoje em dia. Então, quando eu coloco duas vezes o mesmo comparativo, ele dá a entender cada vez mais quente, cada vez mais caro. Isso vai mudar a tradução de acordo com o adjetivo. Posso usar ele dois comparativos diferentes dentro da mesma frase? Posso. Só não se esqueçam que quando nós falamos alguns adjetivos, eles são irregulares, certo? Então, isso são os graus de comparação. A regra geral está no módulo 9. Aí, no módulo 10, que é essa explicação, entram as exceções. Vocês vão fazer todos os exercícios, tanto do módulo 9
quanto do módulo 10. E aí, dentro dos nossos horários de plantão, qualquer dúvida que for surgindo, vocês vão me mandando, vão me perguntando. Lembra, vocabulário novo, não conheço? Podem pesquisar a palavra sem problema nenhum, certo? Então, bom estudo para vocês e qualquer dúvida, estou à disposição. Combinado?